Antes da gente ouvir mais um trecho do doutor advogado Marcos Ferreira falando, sobre os porquês de a professora Monique ter ido à júri popular, ter sido pronunciada pela juíza para o júri popular, eu queria responder uma questão aqui. A gente recebe várias mensagens, várias agressões, e já avisando, eu não vou deixar publicado nenhuma, nem na minha rede social YouTube e nem na minha rede social no Instagram. Não vou deixar, não vou dar palco para hater, não vou deixar as pessoas cheias de ódio infundados ficarem das redes xingar a professora Monique. As mentiras quando a professora Monique fazem sucesso, qualquer coisa que Leniel publica já são mais de 1000 curtidas em poucos minutos. Então o mal já está fazendo o seu sucesso. O meu objetivo aqui é claríssimo, é mostrar que a professora Monique é vítima, conforme o próprio advogado Marcos Ferreira vai mostrar pra gente, vai comprovar isso nas suas palavras, na sua teoricidade. Então, eu vou responder aqui um comentário que eu tirei, não vou deixar isso no meu vídeo do YouTube, mas eu guardei alguns, porque alguns cabem até processo a posteriori, Por exemplo, nós temos uma pessoa aqui, que é a Marli Bem-vinda. Eu acho que eu conheço essa senhora, já conversei com ela em outros tempos no Instagram. É uma pessoa de difícil personalidade, mas pode ser que eu esteja enganado. A Marli Bem-vinda fez um daqueles comentários odiosos, mas que dá para tirar algum proveito, dá para a gente pensar em algumas coisinhas. Por exemplo, ela vai dizer, em meio a um grande comentário, eu vou ficar só com uma frase, uma pergunta retórica dela, que ela diz assim, vocês atacam Leniel porque ele quer justiça pelo filho dele que mataram brutalmente? Ela foi invocada porque a gente está tentando mostrar que o Leniel não é esse anjinho barroco que a gente fica pensando que ele seja. E isso se percebe desde o início do processo. Estamos dizendo que o Leniel seja o assassino do Henri? Não. Mas dizemos perfeitamente que o Leniel, inconscientemente ou não, tem um interesse na morte desse menino. Não estou dizendo que ele desejou a morte do menino, mas ele não fez nada porque ele tinha algum interesse ali, de forma que a professora Monique estava aí negociando com 2 machos. O primeiro macho, Jarinho, assassino do menino, que viu o menino como um empecilho, tinha raiva das demandas que o Henri fazia justamente em relação à mãe, e a mãe não conseguia perceber isso como um risco de vida ao filho dela, estava tentando comprovar. De outro lado, nós temos o outro macho, que conviveu com a professora Monique há pelo menos 10 anos, durante pelo menos 10 anos, que é o Leniel, que tem um contato 2 vezes, a informação clara da boca do próprio filho de que ele estava sofrendo alguma coisa pelo tio Jarinho. O Henri não disse isso nem para a própria mãe, mas disse isso para o pai por pelo menos 2 vezes, que é o que a gente pode ver aqui. Vou mostrar para você, para as pessoas não acharem que isso é uma invenção. E aí, veja só. O Henri, eu fiz chamada de vídeo, meu filho tinha um celular que eu dei pra ele pra gente conversar. E aí ele atende meio tristinho. Eu, filho, o que tá acontecendo, filho? Papai, eu não quero voltar pra casa da mamãe. Ele tava na casa da avó. Da avó. E aí eu sou mais incisivo. Filho, O que tá acontecendo? O que houve? O tio me machucou. Foi ali a segunda vez que o Henri fala pra mim. Do tio. E o Henri, eu fiz chamada de vídeo, meu filho tinha um celular que eu dei pra ele, pra gente conversar. Ou seja, para repetir aqui, Ficou claro para você que por 2 vezes o menino disse claramente ao pai dele sobre os abraços apertados do tio Jarinho e sobre que o tio Jarinho bateu nele. Ele disse isso ao Leniel. Por que o Leniel não fez uma ocorrência que fosse? Porque se eu estou separado da minha esposa e um filho pequeno meu vem me dizer isso que está acontecendo, eu teria de ter procurado a justiça, a polícia, um boletim de ocorrência, qualquer coisa eu teria que ter feito. Ou então, aí não tendo feito isso, ai tadinho, ele esqueceu, o homem é assim mesmo. As mulheres justificam isso, Então, que não se seja incoerente com a mãe do menino, que ele sabe que era uma mãe coerente, amorosa, atenciosa, conforme as conclusões da própria juíza do caso. Então, não é que a gente está sendo contra o Leniel que está lutando pelo filho que foi brutalmente assassinado, porque o próprio Leniel tem suspeita de que esse menino tenha sido brutalmente assassinado, porque houve coisas ali no começo do hospital. O que a gente pode perceber
e eu não sou do processo, eu sou um cidadão que, igual as pessoas que falam mal da professora Monique, eu também estou falando as coisas de fora, mas com algum conhecimento de causa. Pelo que eu percebo, o Jairinho matou o Henri, sim. Por outro lado, dois homens tinham interesse em que o hospital cometesse os seus erros, porque o menino chega lá e fica sendo reanimado durante cerca de 2 horas. E aquela reanimação já deve ter estourado aquele menino por dentro, né? E a terceira coisa é que o pai do menino não socorreu porque... E eu não estou falando aqui de uma raridade, não. Isso é muito comum acontecer. De pais do sexo masculino terem interesse em que a mãe se lasque toda em relação à criança. Eu conheço situações assim, tá? E as que eu conheço eu fiz as devidas denúncias. Do pai que morde o bebê para poder machucar a mãe, é o sentimento da mãe. Do pai que não levou a situação relatada pelo filho à delegacia para depois botar a culpa na mãe que estava tentando descobrir o que estava acontecendo e não conseguiu nada, ele conseguiu do filho. Então, quando ele fala aí no vídeo, né? Eu não quero voltar para a casa da mamãe. Ele nem está falando mal da mãe, ele está falando mal do que estava acontecendo com ele lá. E ele diz literalmente ao Leniel. O Leniel está aí falando, né, com a Ana Beatriz Barbosa. Eu chamo a Diana Beatriz Barbosa porque ela está sendo muito conveniente nesse caso. Esse caso interessa muita gente poderosa, das pessoas que não são modelo de vida. É gente oportunista, que sabe pegar uma situação midiática como essa para poder crescer em cima da desgraça alheia. Por isso que eu a chamo Diana Beatriz Barbosa nesse caso, porque ela ajuda o pai, que ela sabe que também não é flor que se cheire, a ficar fazendo acusações contra a ex-mulher. Que é horrível para uma profissional fazer isso. Então, eu peço a você que junto com essas pequenas e parcas reflexões, cuidado, esse pai não está lutando por um filho que foi morto cruelmente, não, porque ele nem sabe se o filho foi morto cruelmente. O filho foi morto, foi assassinado, mas aquela história de ficou 3, 4 horas chorando, pedindo socorro, e a mãe lá do lado, isso tudo é uma narrativa criada pelo Ministério Público, que não sei porquê gosta tanto do Leniel, e deu a um homem que está cheio de ódios contra a ex-mulher o direito de praticar, via justiça, essa vingança de homens contra mulheres. Essa é que é a feiura desse processo, e o que mais me choca é ver mulheres caindo nesse conto, no conto dos machos frustrados. Mas, seja como for, eu convido você a ouvir esses minutos de reflexão do Dr. Marcos Ferreira, reflexões técnicas que ele vai fazer sobre se a juíza absolveu a Monique dos crimes, porque ela enviou a Monique ao júri popular. E a juíza foi muito incoerente em dizer que ela via a Monique como uma mãe amorosa e cuidadosa e ao mesmo tempo mandá-la para o tribunal do júri para se safar, e ele vai explicar os porquês disso. Segundo, quando eu falo se safar, eu tenho profundo respeito por essa juíza. Eu acho que ela está conversando com pessoas muito perigosas até. Então ela está agindo como ela pode. Então eu até entendo um pouco a conveniência da juíza nesse caso. É nesse sentido de se safar, é no sentido de se poupar. Não é que ela seja um ser mau caráter, porque ela não é. Ela conseguiu entender a situação da Monique nesse processo, mas é como ela não tem todos os poderes de agir de acordo com o que a justiça exige, ela preferiu entregar isso ao júri popular, talvez aí com receio de gente poderosa. Afinal de contas, foi no Rio de Janeiro que a juíza Patrícia Acioli morreu por gente poderosa do Rio de Janeiro, né? Então eu entendo os receios da juíza, se for o caso. Segunda coisa, essa alegação horrível de que a Monique tem de provar que ela estava dormindo. Olha, de certa forma ela provou de todas as formas, porque ela nem sabia o que tinha acontecido, é exatamente por isso que ela vai andando 15 a 30 dias ao lado do então marido, companheiro dela, porque ela não tinha a menor ideia de que aquele menino tinha sido assassinado e que o principal suspeito era o seu então companheiro, né? Mas quem tem de provar se ela estava acordada é o Ministério Público, porque o Ministério Público tem nas mãos as provas de que Jairinho estava acordado, de que tinha uma outra mulher conversando com o Jairinho no período em que Henri estava morrendo. Então, para que Monique tem que provar que ela estava dormindo? Todas as coisas ao redor provam de que ela não estava nem na cena. Porque, inclusive, se tivessem provas, já teriam entregue essas provas, né?
E por fim a ênfase é essa. Jairinho, o ex-doutor Jairinho, estava acordado e essas provas estão nas mãos da justiça. E não sei porque o Ministério Público prefere ignorá-las para ficar acusando falsamente a professora Monique. Fique aí com as palavras do Dr. Marcos Ferreira. Se Monique foi absolvida sumariamente dos crimes de tortura, por qual razão ela acabou sendo pronunciada e até aqui está indo a julgamento pelo júri popular? Olha, a resposta é e não é simples. Eu explico. É simples porque, além dos crimes de tortura, Monique também foi denunciada pelo crime de omissão imprópria de homicídio duplamente qualificado. E foi por causa deste único crime, com um nome estranho aí imputado a ela, que a juíza Elizabeth pronunciou Monique. E por que não é simples? Pois é, galera, porque aqui entra o ingrediente indigesto que sempre se apresenta em crimes midiáticos, ou seja, naqueles em que a sociedade passa a cobrar resultados das autoridades e a pressão por justiça se faz presente quase que diariamente. Mas por que estou afirmando isso? Bom, porque a juíza Elizabeth, que proferiu a sentença, absolveu sumariamente Monique dos crimes de tortura, fazendo questão de ressaltar que todas as testemunhas ouvidas em juízo, inclusive o próprio Leniel, que covardemente hoje ataca Monique, foram unânimes em dizer que Monique sempre foi uma mãe zelosa. Isso mesmo, uma mãe zelosa. Ressaltou também que era impossível Monique agir de modo a evitar os 2 episódios de torturas praticadas por Jairo no pequeno Henry. Porque eu ouço muita gente falar que Monique não fez nada para tirar seu filho da presença do padrasto Jairo, que ela teria sido negligente. Mas espere aí, eu repito, foram 2 episódios rápidos de tortura ocorridos na ausência da Monique. E logo em seguida veio a morte do pequeno Henry. As lesões não eram aparentes e por mais evidências que pudessem existir, meu Deus, não seria fácil para Monique nem para ninguém simplesmente arrumar as malas, pegar seu filho no colo e sair de casa. Ninguém em sã consciência faria isso, pelo menos não naquele momento. Quem diz que faria é porque certamente não tem empatia ou nunca viveu algo parecido. E mais, quando você resolve morar com alguém, você investe energia, investe dinheiro, você projeta sonhos, muda sua vida para se adaptar à relação, cria expectativas positivas, se agarra a elas, envolve filhos, família, amigos. Justamente por isso, não é fácil para ninguém ter de reconhecer que alguém que você ama é narcisista, um psicopata, uma pessoa má, cruel, que dirá um assassino. Então, parem com essa ideia simplista de que Monique é culpada porque não saiu de casa com seu filho. Porque não é tão simples assim. O risco que Monique correu, a meu ver, era compreensível e permitido. Além disso, o que coube a ela, ela fez. Ela cumpriu com o dever de cuidado que ela tinha a todo momento. Orientou a babá, comprou câmeras, levou o pequeno Henry ao médico. Eu não tenho dúvida de que se a morte não tivesse ocorrido em curto espaço de tempo, certamente Monique teria conseguido a prova necessária para, daí sim, tomar toda e qualquer providência contra o Jairo. Enfim, voltando à sentença, quanto ao crime por omissão imprópria de homicídio duplamente qualificado, ao contrário do que a juíza reconheceu em favor da Monique nos crimes de tortura, nesse ponto, curiosamente, ela disse que o raciocínio não poderia ser o mesmo. A mesma juíza que afirmou que Monique não praticou as torturas no filho, reconhecendo que ela sempre foi uma mãe zelosa, a pronunciou pelo crime de omissão imprópria de homicídio por não ter prova de que Monique estaria mesmo dormindo no momento do crime que ela, em tese, teria obrigação de evitar. Ora, o ônus da prova é da acusação, isto é, caberia ao Ministério Público provar que ela estava acordada e não o contrário. Mesmo porque, tirando a possibilidade de haver, câmara no interior do apartamento, dificilmente Monique teria como provar que estava dormindo. Porque ninguém se filma dormindo, ninguém conversa ao telefone, ou ninguém tira foto de si mesmo dormindo. Enfim, imagino que qualquer prova desse sentido só poderia ser produzida por um terceiro. E o único terceiro presente na cena do crime, quem era? O próprio Jairo.
Mas ainda que ele tivesse essas provas, seria do interesse dele apresentar esse tipo de prova em juízo? Óbvio que não. Aliás, razão existiria para a pronúncia da Monique se provas existissem demonstrando cabalmente que ela estava acordada e, portanto, devia e podia agir para evitar o resultado lesivo, e não o fez. Ou seja, devia impedir as agressões que levaram à morte do próprio filho. Mas não há prova nenhuma nesse sentido. Logo, o correto seria sim absolvê-la sumariamente, tal como ocorreu nos crimes de tortura. A propósito, diferentemente de Monique, provas há no processo de que o Jairo estava acordado naquela fatídica noite. Acreditem se quiser, mas ele ainda foi capaz de trocar mensagens com uma ex naquela mesma madrugada. Desculpem, mas para mim não faz sentido algum submeter a mesma mãe reconhecidamente zelosa, que sempre cuidou carinhosamente do filho, ao escrutínio do júri popular por uma simples dúvida de que essa mãe estaria ou não dormindo no momento do crime. Bom, falando nesse crime de nome estranho pelo qual Monique foi pronunciada, querem alguns exemplos que se encaixam nele? Ele ocorre muito em casos de omissão médica, quando o médico, por obrigação legal, deixa de atender ou deixa de adotar procedimentos que poderiam aí evitar a morte de um paciente. Ou mesmo um salva-vidas, que se distrai e alguém acaba morrendo afogado na piscina que estava sob sua responsabilidade. Mas, gente, comprovar a culpa nesses casos é muito complicado, porque é bem difícil aferir a responsabilidade exata dos envolvidos, sobretudo quando sabemos que a conduta criminosa é quase sempre associada à ação. E no caso do pequeno Henry, infelizmente ainda tem aquele componente indigesto que eu sempre refiro a vocês. Por se tratar de um crime que está sendo acompanhado pela imprensa, notadamente com o envolvimento de criança, acreditem, torna-se muito difícil para qualquer juiz absolver completa e sumariamente qualquer réu envolvido, quando a opinião pública, contaminada, suspeita da sua participação, mesmo que a ausência de prova seja muito clara, e por razões muito simples. Pergunte a si mesmo, como boa parte da sociedade receberia a notícia de que Monique fora absolvida de todos os crimes imputados a ela? Essa notícia tornaria algumas pessoas mais ou menos confiantes na justiça brasileira. Quem seria julgada pela sociedade, no caso? A Monique ou a juíza que absolveu? Ou seja, está em jogo a credibilidade da justiça como um todo. Fora que, em casos assim, a pressão sobre a decisão da juíza vem de autoridades dos altos escalões da justiça e até mesmo da política. Por isso, por mais que a juíza tenha deixado brechas aí importantíssimas para a defesa da Monique explorar, não só no recurso, mas também quanto no próprio tribunal do júri, se o caso, é muito mais fácil para ela jogar a responsabilidade para os tribunais superiores ou para o próprio conselho de sentença, como ela acabou fazendo, e tirar essa bomba do colo. Vocês conseguem entender? Não por acaso, vocês viram todas as manchetes da imprensa escrita e falada dando a notícia de que Jairo e Monique serão julgados pelo tribunal do júri. E era só disso que eles precisavam. Para a sociedade, a ideia que fica é: aí sim, criminosos vão a júri popular, vai ser feito justiça. Agora, vocês viram alguma notícia de que Monique teria sido absolvida sumariamente de algum crime? Se viram, me surpreende, mas certamente daria para contar nos dedos. Notícia positiva não alimenta os urubus emocionais, esses que gostam de ver a desgraça alheia. Da mesma forma que canal no YouTube que tem compromisso com a verdade, não bomba. Enfim, eis, portanto, o grande problema que sempre é gerado quando se está diante de um crime midiático. Isso não é bom para ninguém. Podem ter certeza disso. Pronunciar Monique pelo crime omissivo, impróprio de homicídio duplamente qualificado do pequeno Henry exige de todos nós crer que Monique não só estava acordada naquela madrugada, mas que ela teria concordado intencionalmente com as ações praticadas por Jairo e nada teria feito para evitá-las. Seguindo o raciocínio da sentença, Monique teria dito para o Jairo: olha, eu não aceito que você torture meu filho quando eu estiver fora de casa, Jairo, mas eu permito que você torture e mate meu filho na minha frente.
Nada mais ridículo. Ora, se mesmo ausente, Monique orientou a babá como agir, imaginem presente e flagrando uma agressão ao seu próprio filho. Bom, para concluir, como todo respeito às opiniões contrárias, mas diante de tudo que já vi nesses vários anos de dedicação ao tribunal do júri, na condição de advogado, para mim, Monique é tão vítima quanto seu filho nesse caso. E o que me faz crer nisso são as provas do processo. Para mim, Monique é inocente e será absolvida de todas as acusações. Anotem aí. E se vocês quiserem entender melhor o que uma notícia equivocadamente veiculada pela imprensa pode provocar na vida das pessoas, eu sugiro que vocês assistam o documentário da Globoplay acerca do caso da Escola Base, ocorrido em São Paulo em 1994. Foi tema agora do Fantástico neste fim de semana. Este caso deveria servir de exemplo para corrigir muitos excessos que teimam em ser a tônica de programas televisivos irresponsáveis e criminosos até hoje, que se safam das consequências, diferente das pessoas cujo dedo é apontado injustamente. Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado!